Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine em cada vida, em cada coração nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês nessa noite, pela qual não olharam para essa chuva. Eu não sei o que está acontecendo nessa igreja, mas nos dói o coração ver esses bancos vazios. Num domingo como hoje. Hoje eu sei que tem jogo da seleção brasileira, agora beirando às 6h30. Alguns estão brigados com alguns, e alguns estão brigados com Deus. E só Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, no nosso socorro presente. Bom, orem pela vinda do pastor Terril. Tomara que ele chegue essa semana, O meu medo é quando ele chegar, ter só o prédio aqui, Sinceridade. Orem para que ele venha mais depressa possível, Algumas coisas precisam ser lapidadas em nome de Jesus. Nós somos assim, falhos. Nós somos seres humanos, Precisando ardentemente da carência de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus em nossas vidas. Eu creio que a gente está na última jornada, na última milha, Jesus está mais próximo do que a gente imagina. Não pense que é só Serraria, mas a Igreja Central e outras igrejas, pelas quais eu tenho amigos, pastores, eu sei que estão atravessando lutas, problemas, Porque o próprio povo de Deus não está se entendendo. E Jesus vai usar de bondade e misericórdia para a sua igreja, eu creio assim, porque é uma promessa dele, tá bom? Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abra suas Bíblias lá em Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 11 ao verso 16. Efésios, capítulo 4, o verso 16. Eu quero falar hoje sobre o crescimento do crente, o crescimento cristão, Qual a importância disso? O que ela nos desafia, no nosso crescimento, aonde a gente vai, o que acontece com a igreja do Senhor quando nós crescemos, não é verdade? A gente nasce bebezinho, toma leitinho, uma mamazinha ali no peito da mãe, depois vai tomando um leitinho mais suculento, e daqui a pouco a gente vai crescendo, e daqui a pouco está comendo um caldinho de mocotó, feijoada, Aí fica robustinho assim, que nem o Paulo, que nem o Juninho, que nem o irmão Antônio, nem lá o Rude, Tomou muito caldinho de mocotó, feijoada, aí ficou grandinho assim. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Nós começamos com um leitinho genuíno, Como diz o apóstolo Paulo, e às vezes nós nos voltamos a ser crianças de novo, depois de adulto espiritualmente. Mas Deus está no controle. Todos acharam? Amém? Amém. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. E é Ele mesmo, deu uns para apóstolo, outro para profetas, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos e engrandecemos ao Senhor nesta noite, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, por essa oportunidade, pelo o privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede de estar aqui num domingo como hoje, chuvoso, Senhor, mas querendo ouvir a Tua voz, querendo, Pai, sentir a Tua face, sentir a Tua presença. Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor
Honre, meu Pai, a esses que estão aqui, que não olharam para as circunstâncias, para as dificuldades. Alguns vieram até a pé, andando, Senhor Jesus, por essas estradas fora, mas chegaram aqui. Obrigado pela vida desses, Senhor. Que o Senhor recompense, meu Pai. Dê a porção, Senhor, do Teu Espírito, para a porção da Tua Palavra, que venha a ter conforto, consolo, Senhor. Saber de que não foi em vão, Senhor, o fato de o Senhor nos permitir estar aqui nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha dar um choque, meu Pai, espiritual, nesses que estão desmotivados, desanimados, brigado com A, com B, brigado até com o Senhor mesmo, mas que Teu Santo Espírito, Pai, trabalhe nas mentes, nos corações, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê espírito de tranquilidade, Senhor, porque algo, Senhor, precisa ser mudado. Como já foi dito aqui nesta noite, Senhor, que a gente vem aqui para adorar o Senhor, para sentir a Tua face, sentir a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Por favor, ó Pai, move os corações que estão empedrados, Senhor, empedernecidos, Senhor, por alguma situação que está fora do nosso controle, mas pela qual o Senhor pode ir lá tocar, Senhor. A Tua palavra diz que é como uma espada que divide, Senhor, almas e medula, a ponto de discernir, Senhor, os nossos propósitos. E o nosso propósito, Senhor, é louvar e engrandecer o Senhor. Por favor, usa, meu Pai de misericórdia, com esse que vos fala nessa noite, para que eu seja dentro da Tua instrumentalidade, um instrumento pelo qual possa trazer conforto, refrigério, Senhor Jesus, para as nossas vidas nessa noite. Que essa palavra hoje, Senhor, ela não só venha nos confrontar, mas de alguma forma, Senhor, nos desafiar para a nossa caminhada de vida cristã. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Para que as nossas vidas cristãs possam ser uma bênção, é necessário que tenhamos o objetivo de crescer espiritualmente. Como eu disse aqui do início, nós nascemos bebê, crescemos, né, nos tornamos crianças, adultos, depois adolescentes, adultos, jovens, e até chegar à maturidade de uma certa idade. Então, a gente não pode nos acomodar a uma vida cristã estática, inanimada, sem vivacidade, sem eu vibrar com as coisas de Deus. Eu creio que quando a gente está louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor, a gente tem que botar tudo para fora, né? Nem todo mundo vai ter um vozeirão igual o do Gerson, mas nós, num conjunto só, num coral só, a gente vai extravasar, vai sacudir essas paredes, porque nós estamos louvando um Deus vivo, um Deus que deu o que tinha de melhor para as nossas vidas, que é Jesus Cristo, seu Filho. Então eu tenho que vibrar com isso, irmã Thelma. Eu não posso me ser simplesmente um balbi. Não, tem que brotar algo dentro de mim, de louvar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor, pelo aquilo que Deus fez, pelo aquilo que Deus faz, pelo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Então eu não posso ser essa estátua dentro da igreja. Eu tenho que vibrar quando eu louvo ao Senhor, quando eu abro os meus lábios, para engrandecer a esse Deus. Não é verdade? Devemos fazer de tudo para caminhar em direção a um crescimento cristão saudável. Bem, irmãos, amado, as epístolas de Paulo apresentam um excelente equilíbrio entre doutrinas e dever. E Efésios, o livro de Efésios, que são 6 capítulos, né, é bem facinho de ler, ele é clássico, ele é perfeito para falar isso. Os 3 primeiros capítulos tratam da doutrina, de nossas riquezas em Cristo. Amém, irmãos? E os outros 3 últimos capítulos explicam os deveres e nossa responsabilidade com Cristo. Estão conseguindo entender? A ideia central, na primeira metade do livro, é riqueza. Por isso que ele vai falar das doutrinas. E a palavra-chave da última metade é andar. E Paulo nos admoesta a andar em unidade. E o capítulo 4, esse qual nós lemos, o tema principal dele é andar em Cristo. A gente vai entender isso aqui, tá bom? Eu fiquei pensando nessa situação da igreja aqui, de outras igrejas também, mas em especial aqui, pastor Terril, domingo que vem, se estiver aqui, será que vai estar esses bancos assim? As irmãs estão preparando aí
o dia do pastor, né? O dia do pastor se comemora hoje seria para ele estar aqui, mas infelizmente deu esse problema todo. Mas quando o pastor Terrio estiver aqui, qual será a alegria de ver essa festa que ele foi lembrado e sendo honrado pela igreja aqui, por vocês que estão aqui? Ou a maior honra, a maior alegria dele é ver todos aqui, todos, inclusive gente muito íntima, não é verdade? Eu acho que essa, irmão Antônio, vai ser a maior alegria dele. Não que esteja errado, que vocês estão preparando, amém por isso. Eu louvo a Deus, a Bíblia nos ensina a honrar aqueles que têm honra, não é verdade? Então, vocês estão fazendo certo. Mas eu creio, conhecendo o pastor Torrinho um pouco, como eu conheço, que a maior alegria dele vai ver esses bancos cheios, lotados, irmãos. Imagine se estiver cheio, estiver lotado, a maior alegria vai ser na festa, na comemoração com ele aqui, né? De abraçar aquele fofão, de beijar, encher ele de carinho, e ele e irmã Adriana. Não é verdade? Alguém perguntou, 2 crentes estavam conversando, e um perguntou para o outro crente, é forte a tua igreja? O outro perguntou, sim, muito forte. Quantos membros ela tem? 76 membros. Só? Então é gente do dinheiro, não é verdade? Ao contrário, nós somos pobres. Como então é que a sua igreja é forte? Ora, é porque somos todos consagrados ao trabalho do Senhor, vivemos em paz, amamos-nos uns aos outros e procuramos juntos, em harmonia, fazer a vontade de Deus. Pregando o Evangelho, trabalhando pelo bem comum, e qualquer igreja pode ser forte dessa maneira, seja com 76, com 500 ou com 30 membros. Se ela tiver essa unidade, ela vai ser uma igreja forte. Bem, irmãos. Segunda coisa, nessa noite eu queria que a gente pensasse em alguns pontos importantes sobre o crescimento espiritual, sobre o meu crescimento como crente, objetivando uma evolução em nosso viver como filhos de Deus. Se você prestar atenção e voltar a tua Bíblia aí um pouquinho a página, no capítulo 4, assim que começa, Paulo diz assim, rogo-vos, verso 1, não está aí? Rogo-vos. Ele dá a ideia de como alguém que está, sabe, quase desesperadamente convocando, intimando alguém para esse momento. Ele rogo-vos, indica que Deus, em seu amor, nos insta a viver para a sua glória. A gente não vem aqui só porque a comida é gostosa, né? Ou que é bom ver o Paulo, ver o Gerson, ou ver a irmã Tereza. Não, irmãos. A gente vem aqui para glorificar a esse Deus. Amém. Esse é o principal motivo pelo qual nos trouxeram aqui. Amém, irmãos? Amém. É esse. Então, Paulo está dizendo, rogo-vos. Ele está quase sacudindo, né? Como se ele estivesse aqui em Serraria, dizendo, igreja de Serraria, rogo-vos que venha estar na casa do Senhor. Oh, Senhor da glória. E esse viver para a sua glória não segue mais aquele padrão lá do Antigo Testamento, na qual dizia, se me seguir, eu o abençoarei. Não era essa a promessa de Deus lá no Velho Testamento? A gente está estudando a história de Abraão lá no Instituto Bíblico, e já estão quase 4 semanas e a gente não consegue terminar a matéria, de tanta coisa boa que tem. Mas a promessa de Deus é assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi pela fé, mas ele nem sabia onde ele ia, ele não tinha um GPS, ele não tinha carro do ano, mas simplesmente ele ouviu a voz de Deus e a gente chegou à conclusão que Abraão tinha din-din, era um homem rico, numa terra próspera, era um idólatra, adorava outros deuses, e mesmo assim, Deus achou uma pontinha lá no coração dele, e convidou ele para vir, e falou assim, ó, é só tu me seguir, é só tu me obedecer, e eu te abençoarei, e te abençoarei os que te abençoarem. Amém, irmãos? Amém. Então, esse seguir a Jesus, agora, quando Jesus veio a essa terra, ele diz assim, eu já te abençoei, agora obedece-me em responder o meu amor e a minha graça por ti. Amém, irmãos? Amém. Lá no Velho Testamento vinha uma promessa, se tu me seguir bonitinho, eu vou te abençoar. Mas em Jesus, olha o que é bondade, olha o que é misericórdia de Deus na igreja do Senhor.
mesmo infiel, Gerson, Ele vai estar nos abençoando. Eu acho que é por isso que está esse mar de rosa, né? Cada um faz o que quer, que bem entende. Eu acho que é por isso. Alguns pontos importantes em relação ao crescimento cristão. Primeiro, as providências para o crescimento. Irmãos, veja, as providências do próprio Cristo para o crescimento da sua igreja, da sua casa. Então ele escolheu pastores, doutores, mestre, evangelista. Ele não nos deixou assim ao Deus dará. Ele preparou alguém para conduzir o seu povo. E tem toda essa gama de gente especializada naquilo pela qual foi designado por Deus. Agora tem um propósito para isso. Então Deus preparou doutores, mestre, evangelista, pastores, não é verdade? Para quê? Para o aperfeiçoamento. Então nesse crescimento a gente tem ajuda. A gente tem um apoio que é do próprio Deus. Amém? E ao criar a sua igreja, Jesus sabia que ele precisava de promover esse crescimento espiritual dos seus membros. E esse crescimento não se concretizaria apenas na aquisição de conhecimento sem objetivos práticos. Deus quer que nos tornemos práticos, sejamos essa ferramenta usada na obra dele, não é verdade? Quando o apóstolo fala em aperfeiçoamento dos santos, obviamente que ele pensa numa vida espiritual mais intensa que agrade a Deus. Muitos, né, chegaram ao pleno conhecimento de Deus, com muito esforço, muita vontade, ler a Bíblia, se dedicaram, dobraram o seu joelho, clamaram a Deus, né, pela intervenção dele, e eu creio, irmão, que Deus usa a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Ele tem os seus escolhidos, ele sabe das suas ferramentas, ele sabe daquele que está disponível pela qual ele possa trabalhar. Ele sabe disso tudo. Vocês acham que o pastor Terril está nos Estados Unidos passeando de férias, no momento crítico desse daí? Não, ele está lá porque tem um propósito, houve uma necessidade, ele está lá. Tem certeza que o coração dele está amargurado se ele souber isso. Eu já fico imaginando quando ele chegar, irmãos. Como é que vão contar para ele que fulano está distante, ciclano brigou com o ciclano? Eu não sei, irmão. Vocês orem, preparem o seu coração. Eu não sei se ele vai reunir a liderança da igreja, eu não sei. Mas se coloca no lugar dele, irmão. Eu estou me colocando no lugar de pastor Terril. Olha que decepção. Que se empenhou, se embranhou, já pegou aqui uma canoa furada, quando ele chegou aqui, numa igreja dividida, uma igreja cheia de problemas. E aí ele vem, bota o carro no trilho de novo, a coisa está andando, está fluindo, e um mês só. Imagine quando ele tiver que ficar 6 meses nos Estados Unidos. Vai chegar aqui, as portas vão estar fechadas? Por favor, irmão, em nome de Jesus. Assuma, vocês que estão aqui, estão honrando esse momento, honrando esse lugar, honrando essa igreja, honre o seu pastor, honre a Deus, glorifique a Deus e valorize o momento de vocês estar nessa casa. Lá na China, lá onde os países comunistas, irmão Antônio, tem pastores morrendo por confessar Jesus como o Senhor. Estão perdendo a sua vida, irmãos. E aqui a gente nesse bem bom, ônibus na porta, carro para passear, um monte de coisa. E cadê as pessoas servindo a Deus? Onde estão, irmãos? Me respondam. Responda para você mesmo. Para que os filhos de Deus possam crescer, Jesus providenciou os meios necessários. Primeiramente, enviando o Espírito Santo para comandar as atividades da sua igreja. Lá em João capítulo 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá mais a vós. Mas se eu for, eu vos-lo enviarei. Veja, irmão, esta promessa foi cumprida lá em Atos 1:8, quando diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmão Neno, tem uma promessa de Deus para a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Com a vinda do Espírito Santo, os filhos de Deus seriam equipados através dos dons e da própria ação do Espírito Santo, que promoveria o crescimento de cada um. Lá em João capítulo 16, verso 13, diz:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará coisas vindouras. Há uma promessa de Deus para a sua igreja. Amém, irmão Bento? Amém. Há uma promessa para isso, irmãos. E falando sobre os dons, Paulo deixa claro que a existência deles no seio da igreja é visando o desenvolvimento de cada membro em relação à comunidade dos filhos de Deus. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: e cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. O que Paulo queria dizer com proveito comum? Certamente que está pensando no desenvolvimento e no crescimento espiritual da igreja e de seus membros. Paulo tinha essa preocupação, por isso que ele trabalhou muito na vida de Timóteo, de Tito, aqueles pastores, daqueles rapazes novinhos, por um desafio, né, muito grande. Ele tinha essa preocupação, e isso se estendeu até nós hoje. Não ficou só para outrora, mas para cada um de nós nessa noite também, não é verdade? E ao tomar essas iniciativas, Jesus demonstrou que a maturidade espiritual deve ser alcançada pelos que creem no seu nome. E ele está vinculado pelo Espírito, pelo qual Deus está constituindo um corpo e construindo um templo. Paulo usa muito essa expressão de a igreja como um corpo. Todos os nossos membros precisam de estarmos ligados, porque todos eles são funcionais em função do reino de Deus. Não é verdade? Por isso que Efésios, capítulo 4, esse texto que nós leu, vai retratar essa unidade cristã. E unidade não é uniformidade. A unidade é de origem interior. Uniformidade é resultante da pressão exterior. O verso 13 diz: unidade da fé. E Paulo, ele apresenta, se você continuar lendo todo o texto, 7 itens para essa unidade. E são eles: humildade, mansidão, longanimidade, paciência, diligência, suportar e paz. Ele dá 7 requisitos, 7, como se fosse um bolo, uma receita, para que a igreja do Senhor desenvolva e viva nessa unidade e nesse propósito pelo qual Deus quer. Ou seja, o vínculo da paz. Bem, irmãos? Segunda coisa, qual é o objetivo desse crescimento? Né? O verso ali que a gente leu diz: até que todos, pastores, missionários, doutores, mestres, cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida e estatura da plenitude do Espírito Santo. Veja, irmão, que há uma escalinha, como uma escadinha para o crescimento de cada um de nós. Seja homem, seja mulher, seja jovem, para cada um de nós há uma escadinha, há uma receita, não é verdade? Para quê? Para o pleno conhecimento da vontade de Deus, na unidade, no vínculo da paz da igreja do Senhor. Estamos vivendo isso? Está tendo paz no nosso meio? Ou não? Responda a você mesmo. Observe que o crescimento cristão não é sem objetivo. O nosso alvo maior é quem? É Jesus Cristo. Não um pastor qualquer ou um irmão mais experiente. Quantos crentes já fracassaram por buscarem um padrão de crescimento no homem? Quando o homem falha, tudo vem abaixo. É por isso que Jeremias, no capítulo 17, 5, diz que maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua própria fortaleza. Consegue entender? Então, nosso olhar está em Deus, é em Jesus Cristo, é por ele. E ainda lá em Jeremias 17, 7, ele mesmo diz que bendito o homem, o varão, né, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Qual tem sido a nossa esperança, Eduardo? Pastor Terril? O irmão A, o irmão B, o irmão C? Não, é Jesus Cristo. Deus chamou esses homens, capacitou eles, pastores, missionários, evangelistas, doutores da lei, mestres, para o crescimento da sua igreja. E nós estamos aqui para crescer, né? Meu falecido pai era um cachaceiro, mas dizia sempre assim, você nunca estufa o teu peito dizendo que você sabe tudo. Todo dia você aprende, todo dia.
Você vai estar velhinho, quase na beira da morte, você vai estar aprendendo sempre alguma coisa nova. Não é verdade? Em outras palavras, nosso exemplo de maturidade é Cristo. Devemos aprender e viver como Cristo viveu e praticar o que Cristo praticou. 1 Pedro 2,21 diz: porque para isso fosse chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para sigais as suas pisadas. E o que temos que aprender a praticar dentro desse prisma? Temos que aprender a praticar a mansidão. Mateus 11:28, na parte A, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. A gente nunca viu tantos crentes raivosos, tantos crentes nervosos, não é verdade? E Jesus está dizendo assim: sede manso como eu fui manso. É um desafio para todos nós. Temos que aprender a praticar a humildade de Cristo. Ainda em Mateus 11, o verso 28, a segunda parte, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Onde está a humildade do povo de Deus ultimamente? É verdade? Pense nisso. Onde é que está a mansidão? Temos que aprender a praticar o perdão de Cristo. Lá em Lucas 23, verso 34, Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. Naquele momento difícil de Jesus, eles estavam brigando, repartindo, disputando, numa sorte, as vestes de Jesus. Jesus olhou para eles: coitadinho, não sabe de nada, mas perdoa-lhes, Pai, perdoa. E aqui está falando de Jesus que morreu pelas nossas vidas. Imagina, não estamos disputando nada aqui, mas porque a gente vê hoje, eu estava falando isso lá na Igreja Central, que a nossa igreja ultimamente parece mais um clube social. É um grupinho aqui, outro grupinho ali, é uma festinha aqui, é uma comemoração ali, e aí parece que cada um puxa a brasa para a sua sardinha, para o seu grupinho, não é verdade? As chamadas panelinhas, que é errado isso diante de Deus. Claro, a gente tem vínculos, a gente tem amizade, a gente simpatiza às vezes mais com um, tem mais liberdade com o outro, mas diante de Deus nós somos todos iguais, irmã Benta. E aí eu fiquei perguntando: escuta, virou tanto clube social, irmão Antônio, que aí as pessoas só falam daquilo, só praticam aquilo, e esquecem da alma sedenta lá fora. Cadê aqueles que vieram da Gruta de Adulão? Cadê os bêbados? Cadê as prostitutas? Cadê os homens ex-sexuais? Cadê eles? Porque a gente está voltado para nós mesmos. A gente não tem mais preocupação de buscar ninguém lá fora. É verdade? A gente se senta confortavelmente nesses bancos, ou no nosso sofá da nossa casa, confortavelmente, espiritualmente, confortável, às vezes, fisicamente. E cadê as almas sedentas lá fora? Cadê a missão da igreja de buscar essas pessoas lá? Aonde estão? O que eu e você estamos fazendo para trazer essas pessoas? Está difícil, irmãos. Por isso que eu creio, Eduardo, que é a última jornada. Os anjos já estão passando a flanelinha na trombeta, porque ela vai tocar a qualquer momento. Amém. Hoje eu brincava com o pastor Moisés aqui no almoço de missões. Pastor, Jesus vai voltar essa semana que o senhor está nos Estados Unidos, e a igreja vai subir, o senhor não vai ficar triste lá nos Estados Unidos? Não, irmãos, eu vou junto lá dos Estados Unidos. É um desafio, irmãos. Temos que aprender a praticar a tolerância de Cristo. Mateus 5:41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Jesus nos ensina isso. E esse é o ideal de Deus para cada crente. É um incentivo para o crescimento constante. Cristo é o alvo na direção da qual marchamos enquanto peregrinamos neste mundo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Diga amém. Amém. Obrigado. Terceira coisa, irmão, a ausência desse crescimento. Eu não quero saber de crescer, irmão Gerson. E aí como é que fica a minha vida? Vamos pensar nisso. Não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. O verso 14 falou isso, E isso impera sobre o ideal de crescimento cristão. Quando o crente não procura crescer, tem uma vida cristã superficial, será presa fácil na mão daqueles que se opõem à verdade. E nesse versículo, especialmente,
nesse versículo especialmente, Paulo está mostrando os perigos que estão sujeitos àqueles que não buscam o crescimento. E ele ressalta duas coisas. Duas coisas são mencionadas com o risco de não crescermos como cristãos. Primeira, a permanência no estado de crianças espirituais. Tem pessoas que estão na nossa igreja 15 anos, 20 anos, 30 anos e nunca cresceram. Sabiam disso? Nunca cresceram. São eternas crianças espirituais. Uma criança pensa como criança e age como criança. Lá em 1 Coríntios 13:11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia-se como menino e pensava como menino. Mas, irmã Adélia, a gente vê gente de 20 anos, de quase se aposentando, 30 anos de crente e ainda não aprenderam nada. Não cresceram. São verdadeiros imaturos. E Paulo está dizendo: eu era menino, falava como menino, eu agia como menino, mas agora eu sou gente adulta, eu quero muito mais para mim, não é verdade? O escritor de carta aos Hebreus, ele fala de certos tipos de crente que permanecem num estado infantil por longos e longos anos. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 12, diz assim, porque devendo já ser mestre em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios e elementos dos oráculos de Deus. E vós haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Então ele está dizendo, tem gente aqui que já era para ser mestre, já era para ser pastor, era para estar dirigindo uma congregação, é gente aqui que poderia já estar dirigindo o louvor, tem gente aqui que tem uma capacidade para isso, para aquilo, mas continuam sendo meninos, não cresceram, continuam ainda querendo o leitinho, né? Que a mamãe bote no colo e dê de mamar para ele. Ele não aceita mais alimento sólido, aquela coisa, aquele caldinho de feijão, aquele mocotozinho, né? Aquelas coisas que nos dão um calor. Tem gente que ainda não aceita isso. Não tem nem como dar para ele, nem que seja na mamadeira, ele não aceita. Consegue entender, irmãos? O verso 13. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois ele é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, aos quais Deus tem pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pessoas adultas. O interesse para com as doutrinas várias e estranhas. Existem muitos crentes que ficam procurando novidade para satisfazer a sua curiosidade espiritual. A palavra de Deus nos alerta contra os perigos de tais procedimentos. Quer ver uma coisa? 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1. Eu tenho escrito aqui. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, e a falta de crescimento cristão pode levar o crente a não reconhecer o que é uma doutrina de demônio, e que muitas vezes aparece para seduzir e enganar os crentes. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, para que neles o quê? Alguém completa, não resplandeça a glória de Deus, a luz de Deus. E é isso que tem acontecido. Gente se portando como criança, num momento como esse, né? Eu vou na igreja não, eu estou brigado com a irmã Cocotinha. Para com isso, irmão. Hora de crescer, irmão. Hora de se alimentar de uma palavra de... Para com isso, em nome de Jesus. Amém. Chega dessas besteiradas. Vamos crescer, irmão, vamos olhar para frente. Vamos olhar para Deus, vamos olhar através de Jesus Cristo. Não é verdade? Não estamos aqui por causa de A ou de B ou C, não foi nem eles que morreram por mim, mas foi Jesus lá naquela cruz. Foi Ele que deu a sua vida. Não foi o irmão a irmã tal, o irmão tal, nem o pastor tal, mas foi Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por nós. Muita gente sendo seduzida e enganada. Gente experiente já, irmã, na fé, dentro da igreja. Eu estou vendo uma situação lá na igreja central que está me arrepiando até o cabelo do meu relógio.
2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. O verso 4, não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas. E duas coisas comuns em crente sem crescimento são denunciadas aqui pelo apóstolo Paulo. Eles gostam de ouvir lorotas, fábulas, né? Começam a alimentar o povo ou amarrar o povo, né, na cadeira do banco e não há um progresso espiritual. E o povo está querendo isso. Hoje o crente quer algo apalpável, irmão Antônio. Então, verdadeiros Tomé, se eu não botar o meu dedinho lá na ferida, eu não vou crer. A pessoa hoje está querendo mais um evangelho cor-de-rosa, um evangelho oba-oba, né? Sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhum compromisso com o meu pastor, sem nenhum compromisso com a minha igreja. É isso que as pessoas estão querendo. É triste chegar a essa conclusão? É triste, claro que é triste. Gostam de ouvir coisas agradáveis. Em outra tradução, gostam de ouvir novidades. O povo está querendo viver de novidade, Paulo. É isso. Quantos crentes ficam atrás de novidade? Isto fazem por desconhecer e praticar a palavra de Deus. O pior, que essas novidades acabam por corromper a fé cristã. Estão se deixando levar nesse oba-oba e estão corrompendo. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. É sério isso, não é verdade? 2. Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Temos aqui uma referência a pessoas que querem apenas ouvir o que gostam. Se o profeta fala com seus pecados, não serve, é descartado. Se o pastor pegar um pouquinho pesado, aquele pastor já não está me interessando. Eu quero ouvir coisas boas, coisas que dessem bem para o meu ego, para o meu eu pessoal. Não é verdade? Se desviarão da verdade, dando ouvido a fábulas. Em outras palavras, dando ouvido a histórias fantásticas, mirabolantes. E essas fábulas têm se multiplicado grandemente hoje em dia no meio do povo de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, fique com a palavra. Amém. É melhor ou não é, Paulo? Fique com a palavra. Qual é o resultado desse crescimento? A gente viu aqui o resultado do não crescimento, aonde vai nos levar a coçar os nossos ouvidos por fábula, por coisas fantásticas, mirabolantes. Mas o resultado do crescimento, quando eu me exponho à palavra de Deus, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em o quê? Em amor. Parece que essa palavrinha está tão desgastada, né, irmão Tadeu, no nosso meio hoje, né? Amor. O amor hoje ele é apalpável, né? Se eu não botar a mão, ele não é amor. Ele não desce até o coração, até o nosso intelecto. Embora a igreja seja uma comunidade, cada crente deve fazer um esforço pessoal visando o seu próprio crescimento para o bem-estar geral dessa igreja. A Bíblia nos ensina, nada acontece por acaso. Muitas vezes você admira um determinado irmão por ver nele um certo grau de maturidade, mas você não sabe o quanto lhe custou o seu crescimento em Cristo. Foram muitas vezes longas horas de oração e de meditação na palavra de Deus. Aí você vê o irmão, não é? Puxa, aquele irmão, uma benção. Amém por isso. Se você continuar aí nessa vidinha medíocre espiritualmente, você não vai crescer nunca, nem aqui, nem em lugar nenhum. Vai pular daqui, vai pular para lá, mas não vai crescer. O crescimento espiritual não deve ser para o fortalecimento do nosso ego. Quando o nosso ego sair fortalecido, estamos trilhando o caminho da carne, não o caminho do Espírito de Deus. Paulo fala contra alguns líderes que possuíam esse tipo de procedimento. O irmão Gesso leu, né? Colossenses 2, diz: ninguém atue como hábito contra vós, afetando a humildade ou ao culto aos anjos, firmando em coisas que não tenha visto, inchando, né, veementemente pelo seu entendimento carnal. Consegue entender? O nosso crescimento espiritual deve visar o fortalecimento de nossa comunidade em Cristo
como irmãos. Quando a crente madura na igreja, todo o corpo de Cristo, ele é beneficiado. Você pode dizer amém? Amém. Porém, em contrapartida, quando há crentes imaturos, todo o corpo de Cristo sofre. 1 Coríntios 12, 26 diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém, irmãos? Por isso que Paulo equipara a igreja como um corpo, né? Todos nós somos importantes no nosso corpo. Eu já vi pessoas com ciúme da irmã, ou questionar porque a irmã vai à igreja jogando lixo lá para a rua. Ela queria trazer lá da entrada para aqui. Brigam por pouco, pequenas coisas. Não tem necessidade disso, né? Há espaço para todo mundo. Amém? Amém. A principal característica de uma igreja amadurecida é a edificação no amor. O amor é o elemento onde funciona a unidade verdadeira, o benefício mútuo do corpo de Cristo. Sem o amor, esta realização, ela é impossível. E 2 pontos são aqui importantes para ser ressaltados. Eu já estou finalizando. O amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, a segunda parte do versículo. A ciência incha, mas o amor edifica. Amém, irmãos? Amém. Às vezes o muito conhecimento, né, vai nos inchar, mas o amor, ele edifica. Eu posso ter ciência, posso ter conhecimento, posso ter tudo isso. Deus preparou a cada um de nós para isso. Mas ele pode me estufar, ele pode me inchar, não é verdade? Mas o amor não, o amor, ele edifica. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14 fala isso. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vou concluir. Qual é o nível de crescimento cristão em que você está? Você se sente um crente maduro ou imaturo? Como você se sente? Responda para você mesmo. Lembre-se, como crentes em Jesus, devemos buscar a perfeição, através da ação do Espírito Santo em nosso íntimo, nos moldando e nos transformando na própria imagem de Cristo, que é o nosso modelo, o nosso exemplo de perfeição. Bom, deixe de ser maturo e cresça no poder e na palavra de Deus. E eu quero finalizar com Colossenses 3, verso 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Efésios, o tema central é unidade. Devemos estar unidos. É o nosso desafio. E a base para essa unidade é um só corpo, um só espírito, uma só esperança na nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Amém? Que você leve para casa esse desafio, como Deus colocou isso também na minha vida. Que algumas coisas precisam ser lapidadas no meu ser. Você sabe da tua intimidade, da tua empolgação, do teu compromisso com Deus, com essa igreja, com esse pastor. Cada um de nós somos responsáveis diante de Deus por isso. Talvez você hoje esteja se questionando: irmão José, muitas coisas mexeu com a minha natureza de crente. Eu preciso consertar isso. Eu não sei o que você pode fazer, o que você quer fazer, o que Deus colocou hoje no teu coração. Mas nós vamos fechar os nossos olhos, orar. Se você quiser vir nesse altar, conversar com Deus, falar com Deus, sinta-se com liberdade para isso.